pessoal, é uma espécie de quebra-cabeças de povos que se uniram formando aquele país, certo? Ela vai passar por sucessivos domínios e independências, mas ela chega ao século XX com esse Banat alemão pertencendo à Romênia, desvinculado do Império Alemão. A nossa autora era uma camponesa, filha de camponeses, que falou alemão até os 15 anos. Aprendeu o romeno, porque ela estava na Romênia, mas era um romeno de leitura, não um romeno de falar. Ela nasceu já sob o domínio comunista na Romênia. A Romênia é um país que, durante a Segunda Guerra Mundial, apoiou Hitler. E o pai dela, alemão, lutou nas tropas nazistas da SS. Terminada a guerra, a Romênia, antes de terminar a guerra, já mudou de lado, apoiando a Rússia e fazendo parte, então, da União Soviética, tornando-se um país socialista. Muito bem, é óbvio que se no início ela era fascista, nazista e depois passou a ser socialista, vai sobrar para alguém. Sobrou para o Banat e para os alemães, entre outros. O que vai acontecer? Quando os socialistas chegam ao poder, eles retiram das pessoas todos os bens que elas têm. Isso fica claro no livro, o que acontece. E a mãe dela, como punição, porque eles pegavam, tiravam a propriedade da família e alguns membros eram punidos. A mãe dela foi enviada para um campo de trabalhos forçados na Ucrânia, onde permaneceu 5 anos. E onde a melhor amiga dela morreu de fome, a melhor amiga dela chamava Herta. Quando ela voltou, casou com esse soldado e botou o nome de Herta na filha. Aos 15 anos ela foi morar na capital desse Banat, esse estado da Romênia, e então ela começou a aprender, ela teve que falar romeno. Ela levou 1 ano e meio para conseguir falar romeno. E ela se dedicou ao quê, quando ela chegou na faculdade? A língua alemã, ela é filóloga, e a língua romena, certo? Na faculdade ela conseguiu emprego de tradutora numa fábrica e a Romênia tinha uma ditadura extremamente cruel e uma polícia secreta que não contava só com seus membros ativos e pagos pelo Estado. Ela corrompia as pessoas para que espionassem nos outros. E ela foi, como uma professora, tentaram corrompê-la, ela se negou e a partir daí ela foi perseguida até conseguir, em 1987, sair da Romênia. Vocês lembram daquela história de dissidentes que na década de 70 saíam da Rússia, Ela foi uma dessas dissidentes que saiu da Romênia com o marido e foi levada para a Alemanha. Quando ela chegou na Alemanha, ela foi muito mal recebida, porque a Seguridade foi atrás dela. Junto com ela saíram alguns escritores. E esses escritores eram espiões, que chegaram na Alemanha e falaram que ela era mentirosa, que ela denunciava os outros, que ela era uma falsa. Então, quando ela chegou na Alemanha, além da barreira da língua, tinha todo mundo contra ela achando que ela era uma mentirosa. Mas ela venceu. Venceu a barreira da língua. Veja que ela falava alemão na Romênia. Ela foi para a Alemanha e ela disse o seguinte: olha, eu comecei a falar, talvez quem morou em país estrangeiro possa dizer isso, e eu não consegui perceber a ironia. Mesmo falando, o alemão dela era velho e arcaico, certo? Como esse alemão que se fala aqui em Domingos Martins. Os alemães que vêm aqui dizem que é um alemão arcaico, velho, antigo, falar assim. Ela enfrentou essa barreira, como ela era professora universitária, ela virou professora convidada de várias universidades da Alemanha, deu aula na Suíça, deu aula inclusive até na Flórida, nos Estados Unidos. Passou a ter, ela já tinha publicado na Romênia 2 livros falando da aldeia alemã. E esses livros que ela publicou da aldeia alemã chamaram a atenção da Alemanha e foram publicados na Alemanha. Então é óbvio que os alemães queriam, essa autora que mora na Romênia, de descendência alemã, falando de uma aldeia, como se fala alemão. O livro saiu, fez sucesso, ela foi para a Alemanha e a produção dela cresceu.
personagens vão sendo apresentados e não a ordem cronológica. Ela vem de um país pequenininho, a Romênia. Gente, mas como esse país tem gente que fez sucesso sem falar a língua romena? Porque o romeno vem de Roma, certo? Os romanos que dominaram a região. É uma língua de origem latina. Mas nenhum dos grandes pensadores romenos escreveu em romeno, nem ela. Vou citar alguns aqui para vocês terem uma ideia. Um filósofo que escreve em francês, o Émile Cioran, certo? Ele, romeno, fugiu na Segunda Guerra da Romênia, foi parar em Paris e fez um grande sucesso, o trabalho dele é reconhecidíssimo, mas em francês. Teatrólogo Eugênio Ionesco também foi para a França, de origem romena, também nessa época da Segunda Guerra Mundial, se mandou de lá, essa confusão toda, e sempre escreveu em francês. O historiador das religiões, que foi para os Estados Unidos, o Mircea Eliade, é considerado o maior historiador de religiões do planeta, escreveu em inglês. Um Nobel da Paz, tem um romeno que foi Nobel da Paz, o Elie Wiesel. Ele era judeu, foi morar nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, esteve preso em campo de concentração e escreveu em inglês. Vejam que triste cena. O país tem grandes pensadores que escrevem em outras línguas, menos ela inclusive, né? Apesar de falar muito da Romênia. Até o maior personagem, um dos grandes personagens da literatura mundial é romeno, mas quem escreveu sobre ele é um irlandês, o vampiro, o Drácula. Na Romênia fica a Transilvânia, onde fica o castelo do Conde Drácula. O vampiro é um personagem do folclore europeu, está muito ligado aos ritos de canibalismo. Não é o Conde Vlad, que é real? Exatamente, empalava as pessoas e encharcou os campos da Transilvânia de sangue, tanto que eles empalou e enfiavam uma lança peruanos, né, até o cérebro e a pessoa ficava escorrendo sangue, que ele brotava assim, ficava enchendo os campos de sangue. Um irlandês estudou o folclore europeu e escreveu o Bram Stoker, escreveu o Drácula. Drácula de Bram Stoker é o pai de todos. Não, irlandês. Quer dizer, o maior personagem da história literária da Romênia, o Conde Drácula, na realidade, quem o transformou em um ser famoso foi um irlandês, que foi escrever. Então, a Romênia é um país assim que tem uma produção intelectual imensa, Nobel da Paz, Nobel da Literatura, filósofos, né? E, na realidade, ninguém escreveu na língua deles mesmo, o romeno, que ela fez. Eu pensei que ela escrevesse romeno quando eu peguei. Muito bem, pessoal. E a Romênia? Como é a Romênia? A Romênia viveu uma das ditaduras socialistas mais cruéis. E nós só soubemos no fim. Porque ela foi, gente, dirigida por um verdadeiro vampiro. O Ceausescu, ele encarnou esse espírito do Drácula, do Bram Stoker. E ele, porque o vampiro do Drácula, ele é todo afável com a vizinhança, ele trata todo mundo bem, não é verdade? Agora, se você entrar na casa dele, né, você não sai vivo de lá. E o Ceausescu era assim, ele entrava na casa de todo mundo, ele estava lá espionando, ele criou uma polícia secreta, a Securitate, de vigilância total. Tanto que quando acabou o sistema socialista, e a palavra da autora, o único país socialista que não